Mais uma vez que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato estar reinando aí na sua vida através de sabedoria e entendimento para que você venha entender a Bíblia, tá bom? Eu sempre digo que a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento quem dá a mim, a você, tá? Se tratando das Escrituras é o Espírito Santo, porque eu mesmo, por mim, não posso querer interpretar a Bíblia da minha maneira. A interpretação da Bíblia, quem dá para nós é o Espírito Santo, ok? Então vamos lá, meus amados. O sistema religioso ele fala que aquele pão levantado na Santa Ceia é o corpo de Cristo, mas claro que não é o corpo de Cristo, tá? Primeiro, a Santa Ceia, que não é Santa Ceia, foi uma palavra acrescentada ali, tá? A ceia é o quê? É um jantar, é uma Páscoa judaica que Jesus fez junto com seus discípulos, tá bom? Então, ou seja, primeiro que a Páscoa judaica era uma ordenança apenas para o povo judeu. E o que Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, fez ali com seus discípulos, ele comemorou ali a Páscoa judaica. E como toda a Páscoa judaica dos judeus tinha todo tipo de comida, como pães asmos, cordeiros, tá? E tinha o pão asmo também, né? Que era o pão ali sem fermento. Então, ou seja, ele na representação da lei, como a lei era a sombra do que viria a acontecer, tá? Jesus então ele pegou aquele pedaço de pão, como não era ainda a hora dele chegar ao madeiro, como ainda não era a hora dele ser crucificado, ele pegou aquele pedaço de pão na representação, tá bom? Do que viria a acontecer com ele mais tarde. Por isso que ele disse: este é o meu corpo repartido por muitos. Então, ou seja, então depois ele pegou o vinho e falou: este aqui é o meu sangue derramado por vós. Vós também aqui, meus amados, você tem que respeitar esse verbo aí, que vós aqui não está referindo a mim e nem a você. Vós, quando Jesus disse vós, eram os discípulos lá, há mais de 2000 anos atrás. Está entendendo isso aí? Então, ou seja, olha o que diz aí, tá? Colossenses 1, 24. O sistema religioso, ele fala que aquele pão representa o corpo de Cristo, mas aquele pão representou o corpo de Cristo, como eu disse, como a lei era a sombra do que viria a acontecer, né? Jesus, tá? Ele pegou aquele pedaço de pão, tá? Representando ali o que viria a acontecer com ele mais tarde, quando ele disse: este é o meu corpo. E de fato aquilo era corpo? Claro que não. Era uma representação do que viria a acontecer com ele na cruz. Tá bom? Olha o que diz aí Colossenses 1, 24, para que você tenha aí esse perfeito entendimento. O apóstolo Paulo falando aos Colossos: regozijo-me agora no que padeço por vós, tá? Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ô meus amados, depois da cruz, o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é um grupo de pessoas unidos ali na mesma fé, no mesmo objetivo. Aquele pedaço de pão que o sistema religioso aí levanta falando que é o corpo de Cristo, aquilo nunca é mais o corpo de Cristo, e nunca foi. Tá? O corpo de Cristo hoje é a igreja, Colossenses 1, 24. O corpo de Cristo é a igreja, tá bom? O que Jesus de Nazaré fez no dia da sua carne foi Páscoa judaica, que foi uma ordenança de Deus para o povo judeu, tá bom? É para o povo judeu, não para o povo gentil. Gentil não tinha direito de participar da Páscoa judaica. E o que Jesus fez foi Páscoa judaica. Olha lá em Lucas, tá? 22, 15. Vamos lá em Lucas 22, 15 para que você entenda melhor. Olha o que diz aí Lucas 22, 15. O que Jesus fez foi Páscoa judaica, que era uma ordenança apenas para o povo judeu, tá bom? Olha o que está escrito aí, Lucas 22, 15. Olha o que diz aí. E disse-lhe Jesus: desejo muito comer convosco esta Páscoa
antes que padeça. Então, ou seja, o que Jesus fez ali na noite, que repartiu o pão ali, foi uma Páscoa judaica, que era uma ordenança do próprio Deus apenas para o povo judeu. E o sistema religioso, ele copia, além de copiar uma coisa que não era para nós gentios, tá? Copia tudo errado. Por quê? A Páscoa judaica não era representada só por aquele pedaço de pão. Aquele pedaço de pão ali era uma sombra. Como a lei era a sombra do que viria a acontecer, aquele pedaço de pão estava representando o que viria a acontecer com Jesus de Nazaré na cruz. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, eu vou te provar aqui que a Páscoa judaica era apenas para o povo judeu, era uma ordenança apenas para o povo judeu. Você vai entender. Olha lá em Êxodo 12:43. Vamos lá em Êxodo 12:43. Preste muita atenção aí. E disse-lhe mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiros comerá dela. Aqui era uma mensagem do próprio Criador, do próprio Altíssimo Deus, tá? Que era uma ordenança da Páscoa que foi dada a Moisés e a Arão no Monte Sinai. E ele fala aqui: e disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerás dela. Ou seja, toda pessoa que não é judeu é considerado gentil. Gentil, eu sou um gentil, você é um gentil, tá? Então, Deus aqui, ele proibiu o gentil de comer a Páscoa judaica. Poderia comer, mas com uma condição. Preste muita atenção aí, qual é a condição que Jesus impôs. Êxodo 12:48. Olha o que Jesus aí, olha o que o próprio Criador, ele impôs uma imposição aí, para que o gentil pudesse participar da Páscoa. E esse tipo de coisa o sistema religioso não faz, porque eles só fazem o que lhe convém. Olha o que diz aí Êxodo 12:48, para que o gentil viesse participar da Páscoa. O que o gentil tinha que fazer? Olha só o que o próprio Deus diz. Porém, se algum estrangeiro ou gentil se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrar. Então, meus amados, eu vou te mostrar aqui a condição que o próprio Criador ele impôs para que o povo gentil viesse participar da Páscoa, que foi o que Jesus de Nazaré nos dias da sua carne fez. Tá bom? Êxodo 12:48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrar e será como natural. Então, ou seja, para que uma pessoa gentil viesse participar da Páscoa, que foi o que Jesus fez, teria que ser circuncidado. Porque o que Jesus de Nazaré ele fez foi Páscoa judaica. Ele participou da Páscoa judaica, que era uma ordenança, como eu acabei de te mostrar aqui, pelo próprio Deus ao povo gentil, ao povo judeu. E o gentil não poderia participar da Páscoa, que era uma ordenança apenas para o povo judeu. Mas para que o gentil viesse participar da Páscoa judaica, ele teria que ser circuncidado. Então, ele circuncidado, ele seria considerado como um judeu natural. Agora eu te pergunto, o sistema religioso, ele fala essa parte aí? Claro que não. Primeiro que nós estamos depois da cruz, né? Para que você entenda isso aí. O fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Então, o fim da lei foi na cruz. Ele aboliu todo tipo de ordenança. Que tipo de ordenança? Batismo, imposição de mãos, subidas em monte. Ele pôs fim a tudo isso na cruz. Mas o sistema religioso, ele passa por cima, tá, de Romanos 10:4, que fala que o fim da lei é Cristo, e continua a praticar as ordenanças
que era apenas para o povo judeu, não para o povo gentil. Por que que eles continuam fazendo isso? Porque esse tipo de coisa, meus amados, é a pessoa que não tem o entendimento nas escrituras, ele passa a ser manipulado por isso aí. Por isso que o próprio Cristo, o próprio Jesus de Nazaré disse que os meus erram por não conhecer as escrituras. Então, ou seja, quando você conhece esse tipo de verdade, se cumpre aquela palavra de João 8,32 que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o sistema religioso ele vive de obras da lei, como batismos, imposição de mãos, subidas em monte, né, buscar Deus em templos feitos por mão de homem, porque o próprio Jesus disse: não sabeis vós que vós sois templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você, né? Por que você vai buscar Deus no monte se o próprio Cristo disse que você é templo? Por que você vai buscar alguém lá na montanha se o próprio Jesus disse que ele habita em você, ele faz morada em você? Então, ou seja, você não está de acordo com as palavras de Jesus. Ou seja, você está indo contra o que está escrito aqui. Porque se você busca Deus no monte, você é contra o que ele falou. Que não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em você? Então, ou seja, meus amados, o sistema religioso, ele aprisiona as pessoas porque as pessoas não têm conhecimento. Olha lá em Atos 17, tá? Atos 17, vamos lá em Atos 17, 24, para que você entenda aí o que é o templo de Deus. Vamos lá em Atos, tá? 17, 24. Olha o que diz aí, Atos 17, 24. Olha o que diz aí, para que você tenha esse perfeito entendimento. Atos 17, 24. Veja o que diz aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está vendo aí? Nem tampouco é servido por mãos de homens. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, Deus ele não habita em templos de mãos de homens. E vamos continuar aqui. E de uma só vez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando também os tempos já adiante ordenados os limites da sua habitação. Ou seja, nós somos os templos hoje. Por que eu vou sair e vou buscar alguém que já habita em mim lá no monte? Então eu estou indo contra o que está escrito aqui. É o que o sistema religioso fala. Ele fala que se você não for no templo religioso buscar a Deus, você está desviado. Mas por que eles falam isso? Eles falam isso porque se eles pregarem estas verdades, o templo religioso deles vão esvaziar, né? E é claro, eles não terão mais lucro, porque essa é a grande realidade do sistema religioso. Por isso que eles mantêm as pessoas presas na mente, não passa a verdade para essas pessoas, porque se essas pessoas descobrem essas verdades, descobrindo que Deus habita nele, que ele mesmo é templo do Espírito Santo, né? Então o sistema religioso cai com suas arrecadações. Então, ou seja, meus amados, de fato e de verdade, você é templo do Espírito Santo de Deus. O sistema religioso, ele é contra a Bíblia. Ele fala que você tem que se batizar, mas Romanos, vamos lá em Romanos 6,3. Olha o que diz aí Romanos, tá? 6,3. Onde é que eu quero chegar aqui, você vai entender. Romanos 6,3. Olha o que diz aí Romanos 6,3. Preste muita atenção aí. Romanos 6,3. Ou não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, ou seja, há uma só fé, um só Deus, um só batismos. Se você batiza na água, batiza com o Espírito Santo, então já são dois. Então alguém está mentindo. Ou é a Bíblia
ou é quem prega a Bíblia. Mas pode ter certeza que a Bíblia não está errada. Quem está mentindo é o sistema religioso. Porque Romanos 6,3 fala que nós, depois da cruz, nós já fomos batizados na cruz de Cristo. Por quê? Porque, meus amados, o batismo era uma representação, tá, do que viria a acontecer com o Filho de Deus. Ele tinha que ser batizado, porque era uma lei para o povo judeu. Tá bom? É tanto que quando Jesus ele iria se aproximando, João Batista disse: eu que careço ser batizado por tu, e vem você a mim? Jesus disse: deixamos isso para depois, é necessário que se cumpra tudo o que está escrito. Porque Jesus ele veio em cumprimento de lei. Por isso que eu digo que Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Além de ser livros históricos, ainda é livro da lei. Por que livro da lei? Porque Jesus estava em cumprimento da lei. Tá entendendo isso aí? Mas o sistema religioso não passa essas verdades, porque essas verdades liberta. Agora, faça uma prova com o seu pastor. Fica sem dar dízimos aí para ele ver. Aí você vai ver a verdadeira face daquele que se diz pastor. Tá entendendo isso aí? Essa é a pura realidade. Tá, meus amados? Então o interesse não é salvação, porque nós já somos salvos. Nós já somos salvos pela graça. Esse sistema que está aí fora aí, o interesse deles, na verdade, é apenas visar o lucro. Nada mais do que isso aí. Tá vendo? Então você já sabe que Romanos 6,3, né? Então eles falam que você tem que se batizar. Mas, meus amados, depois da cruz, nós já somos batizados na cruz de Cristo. Por isso que não é por obras, para que ninguém venha se gloriar. Não é por obras. Ah, e agora eu sou salvo porque eu me batizei. Eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Não é por nada, não é pelo que você faz, é pelo feito de Cristo na cruz. Então, isto é evangelho. Evangelho não é terrorismo. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Evangelho, meus amados, não é o que o sistema religioso prega, falando que se você não se batizar, você não é salvo, que se você não aceitar, você não é salvo, que se você não dizimar o devorador vai na sua casa. Isso não é evangelho, isso é terrorismo, isso é amedrontar. Isso é uma safadeza do sistema religioso para visar lucro. Quer fazer um teste? Quer ver a face verdadeira do seu pastor? Se ele é aquele verdadeiro pastor lá, se ele é aquele ladrão, porque o ladrão lá, né, de João 10 lá, se refere aos falsos pastores. Você quer ver a verdadeira face do seu pastor? Fica sem dar dízimos. Aí você vai conhecer de fato e de verdade quem é aquele que está em cima do altar se passando por ovelha, mas na verdade é um grande devorador, tá bom? Então, meus amados, Deus não é servido por ninguém. Você já viu isso aí, lá em Atos 17:24. Romanos 6:3. Não precisa se batizar, porque nós já somos batizados na cruz de Cristo. E o sistema religioso não aceita isso. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, em Efésios 2, vamos lá em Efésios para que você entenda melhor aí, tá? Olha o que diz Efésios, tá? 2:13. Olha o que diz aí Efésios 2:13, tá bom? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Então você veio chegar perto de Cristo foi pelo que ele fez na cruz. Não é porque você aceitou. Não é que porque você se batizou. Você se aproximou de Cristo pelo que ele fez na cruz. E lembrando que nós estamos depois da cruz. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Tem que crer. Se você não crê, não vai acontecer nada. Se você é desses do sistema religioso que acha que, não, se eu não fizer algo eu não sou salvo, então, meus amados, esta palavra não é para você. Porque essas palavras a qual eu falo aqui são para aqueles filhos lá de Hebreus 2:14 que se revestiu de carne. Tá entendendo isso aí? Esses filhos que se revestiram de carne vão entender essas palavras, vão se libertar do alçapão, que é o sistema religioso que prende as pessoas pelo medo.
Tá entendendo isso aí? Eu espero de fato e de verdade que você tenha entendido essas palavras e fique na graça do nosso Cristo ressuscitado. Ok?